pegar aqui outras questões que foram colocadas. O Van Hatten resolveu sair por um ataque baixo ao governo. Vamos ver juntos esse corte aqui, queridos e queridas. Bora. Quero começar parabenizando Vossa Excelência e o deputado Capitão Derrite pela aprovação de um novo marco de combate ao crime organizado no Brasil. Parabéns àqueles deputados que votaram para não dar vida fácil ao criminoso. Lamentavelmente, nós vimos que o governo Lula orientou contra e sua base votou contra. Vou repetir. Votou contra um projeto que endurece as penas contra o crime organizado. Porque bandido se identifica com os seus iguais. Definitivamente, o relatório do deputado Derrite não enfrenta, de fato, o crime organizado e, na verdade, criminaliza com facilidade o povo pobre da periferia, da favela e trabalhador, enquanto cria privilégio, camadas de proteção e blindagem para os criminosos de colarinho branco. Porque a extrema-direita não discute segurança pública. A extrema-direita só pensa em endurecimento penal, como se isso de fato resolvesse, e numa lógica de letalidade, de confronto. Eu ouvi aqui o terror enfrentando o terror. Ou seja, se o Estado agir como organização criminosa, em tese é assim que ele vai combater a organização criminosa. Bem, as favelas e periferias são, sim, reféns do crime organizado. Vamos pingar, e as pessoas são submetidas a muito sofrimento. Agora, o crime organizado tem poder por quê? Porque tem armas de fogo e munição. Esse é o elemento objetivo que impõe esse regime de opressão. Boa parte das armas de fogo e munições que chegam ao crime organizado vem, inclusive, de forças de segurança e do próprio Exército. Vamos combater isso e fazer uma gestão profissional das polícias no país? Bom dia, Iris. Além disso, todos nós sabemos que essas organizações criminosas permanecem em determinadas áreas pagando arrego para setores corruptos dentro das polícias. Vamos combater isso e valorizar os bons profissionais? Porque para realmente combater o crime organizado é preciso profissionalizar a gestão das polícias no Brasil. As organizações criminosas maltratam o nosso povo também, porque conseguem fazer lavagem do seu dinheiro por meio de consultorias de investimento, refinarias, postos de gasolina, empresas, fintechs. Vamos combater de fato o crime organizado, asfixiando financeiramente as organizações criminosas, para que, de fato, o nosso povo possa ser protegido. O relatório do Derrite é esse manual que não tem inteligência, não tem planejamento, não tem evidência, não tem nenhuma efetividade para, de fato, combater o crime organizado e as facções criminosas em nosso país. E, na verdade, eu digo mais. Nós precisamos enfrentar, sim, o tema da corrupção política policial em nosso país. E quando nós denunciamos isso, não é contra as polícias. Pelo contrário, os bons policiais, os bons promotores, os bons juízes e juízas, na verdade, são muitas vezes constrangidos e asfixiados. Glauber, vou lembrar de um caso lá do nosso estado. Vossas Excelências lembram a razão pela qual a juíza Patrícia Acioli foi executada na porta da própria casa? Quem matou? Policiais militares do Batalhão de São Gonçalo. Quem mandou? Comandante lá na época do Batalhão de São Gonçalo. Razão da morte desta juíza? Ela estava denunciando corrupção policial, ela estava denunciando práticas de execução sumária cometida por policiais, ela estava denunciando práticas milicianas. Quando nós denunciamos a corrupção política policial, não é contra a polícia, porque, na verdade, tem policial sério sendo coagido, como já teve juíza séria sendo assassinada. Vossas Excelências não querem debater segurança pública. Vossas Excelências, na verdade, estão blindando o peixe grande, colarinho branco, para encher o sistema carcerário de gente pobre, preta e favelada. Mas o fato é que o presidente Lula enviou para essa casa um projeto de lei
que descapitalizava Ninguém superchat, a gente. ação criminosa, que descapitalizava todas as facções e que enfrentava a lavagem de dinheiro. O relatório do deputado Derrite e daqueles que comemoraram descapitaliza os fundos federais para o combate ao crime. Há possibilidade, na média de 2025 para 2026, de chegarmos a 400 milhões de reais em prejuízo para o Fundo Nacional Antidrogas, que é um fundo que contribui para a atuação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O modelo de distribuição está sendo apresentado e deve ser visto como uma grande ilusão. A forma com que está sendo apresentado no relatório por Derrite acabou por constituir o aprofundamento de desigualdades na capacidade dos estados de enfrentamento ao crime organizado e às facções criminosas. Aliás, facções criminosas cuja expressão o relator tirou do projeto. Não existe mais. Existe lá uma definição geral, mas não há um combate estritamente às facções. Abandonar o tipo penal contra as facções criminosas, não referir a este tipo, mas agora suprimir os fundos federais para o combate articulado, fragiliza a coordenação nacional, exatamente o contrário do que nós estamos fazendo na PEC da Segurança Pública, onde reforçamos um sistema único de segurança pública com a União, os estados e até mesmo os municípios participando do enfrentamento ao crime. Portanto, senhores e senhoras, o relatório amplia distorções e diferenças, na medida que define que quem realiza a operação receberá o dinheiro. Fugiu mesmo, dinheiro Flávio. que é, portanto, de um fundo para equalizar Fugiu o mesmo, enfrentamento Flávio. ao crime, Bom ficará dia, querido. no Rio, em São Vamos Paulo, pingar, gente. ficará onde? A quem Virem interessa, membros. agora que a Operação Carbono Oculto e que a operação do Banco Master chegou no sistema financeiro de São Paulo, retirar da Polícia Federal o protagonismo do enfrentamento a esse crime. Pois a quem interessa? Será que é uma nova dimensão da blindagem? Como é que esse texto do deputado Derrite protege o crime organizado? E é no que vocês estão votando. Na verdade, quando se fala em perdimento de bens, ou confisco, como é mais conhecido pela sociedade, eu estou falando de quem tem bens no crime organizado, ou seja, seus líderes, seu comando, as financeiras, as fintechs, o sistema financeiro, como na Faria Lima, a gente pôde ver na Operação Carbono Oculto, onde só no confisco administrativo já voltaram 1,2 bi, só no confisco administrativo. O que o relatório faz? Inova com uma ação civil pública, autônoma, que obviamente protela o processo de confisco desses bens do crime organizado. Quando mantém a ação administrativa, porque não tinha outro jeito, recuou da sua posição original, porque isso já está em outras leis, então teria que voltar para esse texto de qualquer maneira. E quando a gente tem uma ação penal que pode fazer um confisco de ação sumária sobre os bens do crime organizado, ele inventa uma ação civil pública que pode entrar em contradição com a ação penal e protelar e dificultar a retirada e o confisco desses bens do crime organizado. E é aí que vocês dizem que o relatório combate o crime organizado? Não tem combate, tem proteção, porque descapitaliza os fundos nacionais da Polícia Federal, protege os bens do crime organizado, como está nesse relatório, e vocês acham que isso é combater o crime organizado. Não é o pessoal que está na favela que tem esses bens, não é o pessoal aviãozinho que tem esses bens, não é quem está abaixo na estrutura que tem esses bens, não é a mãe do garoto que está vinculado ao tráfico, não é a família que tem que sofrer com isso. Quem tem que sofrer com isso é o comando e as suas articulações financeiras e políticas, seja o crime que venha dos políticos articulados e aliançados com o crime organizado, seja das empresas jurídicas aliançadas com o crime organizado, as financeiras aliançadas e os comandantes e líderes que enriquecem às custas da vida de quem está embaixo na estrutura. Isso aí, gente. Jandirão mandando ver. Teve o Kim Kataguiri falando absurdos e sendo
contraditado por deputados progressistas. Vamos ver juntos aqui. Bora. E vamos pingar, gente. Vamos fechar essa meta. 114 pessoas vendo. Ótima audiência hoje. Vamos lá. O governo Lula quis ensaiar um enfrentamento ao crime organizado, mandando esse projeto aqui para casa. Mas foi só o relator, secretário Derrite, endurecer o texto, aumentar as penas, tirar a figura do faccionado privilegiado que o governo queria colocar para abater de 1/3 a metade da pena, que vamos lembrar, no texto original do governo, qualquer um que não fosse líder, qualquer um que não fosse financiador, poderia ter abatimento de pena. Pela própria definição, a maior parte dos faccionados não são líderes, são liderados. Ou seja, ia ter uma diminuição da pena aplicada para os faccionados. Aí a gente aumenta nessa casa, na figura do relator, a pena para cada um daqueles crimes cometidos pelos faccionados. Aí o governo começa a discursar contra, começa a votar contra. Vocês não enganam ninguém. Alguém aqui acha razoável votarmos um projeto dessa importância, em que o relatório, a 6ª versão, nunca vi tanta confusão, bagunça legislativa. A 6ª versão foi apresentado agora, às 18h17. O relator já estava falando. Sim. Ninguém sabe ao certo o que está no texto. No dia de Infoleg, eu, inclusive... Infoleg é o sistema digital da Câmara, tá, gente? Vou ficar preocupado quando for votação por Infoleg. A mesma coisa aconteceu no caso do IOF. Eu volto ao início. A nossa posição, a escolha do relator Derrite, contaminou essa discussão com a política partidária. Claramente, ele recuou do termo terrorismo e foi para o outro tipo penal. Eu pergunto aos senhores, por que não assumiu o termo correto, facção criminosa? Sabe por que não assumiu? É porque quer ser claramente contra o governo. Hoje pela manhã, tinha uma reunião marcada às 9 horas da manhã entre o ministro Lewandowski, entre a ministra Gleisi, com o presidente Hugo Mota e com o relator Derrite. O relator Derrite se recusou a negociar com o governo. O que a gente pede aqui é o mínimo. É tempo para discutir esse projeto. Já colocaram muita coisa estranha aqui dentro. Já tiraram a competência da Polícia Federal. Verdade seja dita, estavam querendo fazer desse projeto uma nova PEC da blindagem. Recuaram na Polícia Federal porque houve pressão da sociedade, mas continuam retirando recursos, orçamento da Polícia Federal. Mexeram no ponto do perdimento de bens, aquela coisa que a Receita se apropria dos bens das organizações criminosas. Flexibilizaram isso. Eu, senhor presidente, acho uma vergonha e um desrespeito. Esse projeto está sendo votado de forma assodada. Nós queremos combater o crime organizado de uma maneira efetiva, combater as facções, as milícias, de uma maneira com muita firmeza, inteligência e, acima de tudo, eficaz. E é isso que a Polícia Federal, sob o comando do presidente Lula, do ministro Lewandowski, tem feito. E aquela operação em São Paulo é muito sintomática, emblemática, a Operação Carbono Oculto. Ali se pegou bilhões do crime organizado, de seus líderes, não deu nenhum tiro, mas ela tem um desdobramento muito forte no combate ao crime no nosso país. E é isso que assusta alguns. A proposta original do presidente Lula fortalece o combate ao crime organizado, combate às facções criminosas,
endurecendo as penas, outras medidas, mas também pegando os bens, o dinheiro do crime organizado, que é a partir dele que ele se estrutura, se fortalece, contrata o seu exército e faz as operações em todos os cantos do país. No centro urbano, roubando celulares, traficando armas, drogas, nas comunidades, nas quebradas, em todos os cantos e também nas áreas nobres. Mas não é isso que a turma do Tarcísio aqui quer. Tarcísio liberou seu secretário exclusivamente para vir aqui dar um parecer. Em uma semana já deu 6 pareceres. Isso porque era um cara da lei, preparado e organizado. Imagina se não fosse. É o cara da insegurança jurídica. E não tem proposta eficaz o governador Tarcísio ao liberar o seu secretário para aqui vir dar esse relatório. No primeiro momento, acorrentava a Polícia Federal, impedindo ela de investigar. Depois das manifestações populares na rede da opinião pública, eles estão simplesmente protegendo os chefões do crime organizado, criando uma confusão jurídica nesse texto, totalmente descabido, errado, errôneo, ruim. Mas eles protegem os chefões do crime organizado, que não estão nas favelas, estão nos palacetes, nas mansões, nos iates, nos aviões, nos jatinhos, ao dizer e impedirem que o bem utilizado ou ganho pelo crime não possa ser imediatamente tomado pela Polícia Federal e utilizado no combate ao crime. Mas não, eles criam um mecanismo de obstáculo de muito tempo, onde o dinheiro vai-se embora e o crime organizado vai continuar forte. Quem quer combater o crime para valer, vota na proposta original do presidente Lula. No primeiro parecer do deputado Derrite, aliás, que subiu no sistema 40 minutos depois que ele foi indicado como relator. No primeiro parecer, ele retirava competências da Polícia Federal para investigar e combater o crime organizado, submetendo a Polícia Federal à autorização dos governadores estaduais. Daí alguém vai dizer, mas isso já foi solucionado no texto. E eu vou dizer, foi solucionado por causa de pressão, de crítica, nota da Receita, nota da Polícia Federal, posição do governo, nossa insistência. Então, fazer, Lindbergh, essa memória não é um exercício de ressentimento, mas é para a gente lembrar qual é a visão sobre segurança pública que o deputado Derrite expressa. Não existe um debate sobre segurança pública que seja estritamente neutro e objetivo. O Derrite é criticado por muitos policiais no Brasil inteiro, por exemplo. E mesmo na 6ª versão do relatório, Chico Alencar, na nossa compreensão, ainda dificulta perdimento de bens com mais celeridade, ainda dificulta a capitalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e, consequentemente, dificulta as ações, as investigações da Polícia Federal. Então, mesmo com todas as modificações, o texto que aparece agora, inclusive, não caracteriza facções criminosas. É uma dificuldade que eu tenho no diálogo com o relator, porque ele não trabalha com o conceito de facções criminosas. Então, o texto atual ainda tem problemas, ainda pode dificultar o trabalho da Polícia Federal para investigar e combater o crime organizado. E por estas razões, por preferir o texto do governo, por ser mais inteligente e eficiente, pedimos a retiração. É isso aí, grande pastor Henrique Vieira. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix,
folhademocrata@gmail.com ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!